Eu resolvi fazer esse vídeo para contrabalancear um pouco aquele discurso do ganhar dinheiro rápido na internet. É um discurso que se propaga na internet, tem canais de marketing digital, de empreendedorismo, de finanças, de criptomoedas, de tudo, né? Galera que vende curso de trade, até o tigrinho, a galera fala para você ganhar dinheiro rápido de uma forma ou de outra. E a galera faz isso porque é um discurso muito tentador. É um discurso que é o que as pessoas querem, né? Elas querem ganhar dinheiro rápido. E eu também já quis isso uma vez na minha vida. Acho que todo mundo já quis, né? Mas eu acho que o importante é você jogar, se você quiser dinheiro, né? O importante é você jogar o jogo longo do dinheiro. E aí eu queria te explicar isso para você porque quase ninguém nesse mundo fica rico realmente rápido. Só que às vezes a gente tem a ilusão de que as pessoas ficaram ricas rápidas, né? Então, existem sim pessoas que são herdeiros e aí ficam ricos rápido, né? De uma certa forma. Na verdade, o pai ficou rico, o pai e a mãe ficaram ricos devagar e aí essa pessoa ganhou uma bolada ali, né? Tem pessoas que casam com alguém muito rico e aí talvez elas ficam ricas rápidas. Talvez demorou para conseguir aquele marido rico também, aquela esposa rica, né? Mas enfim, tem casos, tá? Tem gente que dá muita sorte também, apesar de que você vai ver que muita gente que você acha que teve sorte, na verdade não teve. Essa pessoa também demorou para conseguir o dinheiro que ela tem. Só que às vezes isso é invisível. Então assim, eu peguei 5 casos aqui de pessoas que ficaram ricas e eu vou te mostrar que todas elas demorou. Só que algumas parece que demorou e outras não parece que demorou. Eu também não vou propagar o discurso aqui do fique rico devagar, que tem umas pessoas do mundo de finanças pessoais que pregam isso. E apesar de eu achar nobre, porque é seguro, eu sei que a maioria das pessoas não quer acumular dinheiro para a vida inteira para ficar rico com 70 anos e aí não pode usar o dinheiro. Tudo bem, melhor do que nada, mas a maioria das pessoas gostaria de ficar rico antes dos 70 anos. Pelo menos das pessoas que procuram dinheiro nessa vida, né? Elas gostariam de ganhar dinheiro antes dos 70 anos para poder curtir esse dinheiro, para poder usar ele na criação dos filhos, para ter uma casa legal, para viajar ao longo da vida. Tanto é que na thumb eu coloquei fique rico rápido e cortei o rápido. Eu poderia ter escrito devagar embaixo, mas não é esse o ponto. O ponto é como ficar rico, independente de ser rápido ou devagar. Mas para isso você tem que entender o jogo longo do dinheiro. O primeiro caso que eu queria falar é do cara que fica rico poupando, né? Então essas pessoas existem. E aí para cada uma é um nível de riqueza, né? Mas existem pessoas, e talvez seja a maioria das pessoas ricas, que elas ficam ricas poupando, né? Tipo, elas ganham ali um salário, que pode ser de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 200 mil por mês, não importa. E elas guardam uma fração desse salário todo mês, que os especialistas em finanças pessoais indicam. Alguns vão falar 10%, alguns vão falar 20%, talvez um ou outro fale 30%, acho que geralmente eles ficam entre 10% e 20%, né? E eles falam, guarde essa proporção do seu salário em investimentos seguros, uma carteira aí que tenha um pouco de ações, um pouco de imóveis, um pouco de renda fixa. E pela natureza dessa carteira, ela é segura, ela vai dar um retorno médio de mercado com pouco risco e você, ao longo dos anos, vai acumular esse dinheiro, né? E talvez você leve 20 anos para se aposentar, 30 anos para se aposentar, na mesma faixa de salário ou no mesmo faixa de custo de vida que você tinha enquanto você trabalhava e agora você é independente financeiramente. Você chegou à sua independência financeira e essa é a grande promessa de ficar rico poupando uma parte da sua renda, uma parte do seu salário. Esse método funciona e você pode até calcular, né, em calculadoras de investimentos quanto tempo você vai levar para se aposentar se você poupar 10%, 11%, 12%, 15%, 20%, 30% do seu salário. Você consegue calcular esse valor assumindo um retorno médio de mercado que daqui para frente vai ser igual ao dos últimos 20, 30, 50 anos. Todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, né? Então, nesse caso, o jogo longo do dinheiro é óbvio. Acho que é esse caso que a maioria das pessoas não quer fazer quando elas veem esses vídeos ou caem no discurso de ficar rico com a internet, ou até no discurso de empreender, né? Que é um discurso que eu vendo aqui nesse canal. Eu não acho que se empreende só pelo dinheiro. Acho que tem questões de controle da própria vida, viver uma vida
talvez longe das grandes capitais, e aí você pode morar na praia ou no campo ou nas montanhas. Talvez você queira não ter chefe, acho que tem vários motivos para empreender, mas as pessoas que gostam desse discurso de ficar rico mais rápido que a média, elas não querem ficar ricas por esse método do poupador. E eu sou uma dessas pessoas, não tem nada de errado com isso. Mas beleza, esse é um método de ficar rico que, se você seguir ele, você já vê de antemão que o dinheiro é um jogo longo. Eu vou ter que poupar por 30 anos, tomando decisões seguras, para que eu não perca o dinheiro no meio do caminho, e aí eu vou chegar na minha independência financeira. Que aí, dependendo de qual o tamanho da sua ambição, né, você vai ganhar mais ou menos nessa independência financeira, mas você vai ser rico no sentido de que você não precisa mais trabalhar para manter o seu padrão de vida. Beleza, esse é um jeito. O segundo jeito que eu trouxe aqui é o jeito do médico. Meus pais são médicos, eu conheço muitos médicos. E os médicos, eles também seguem o caminho do poupador, muitas vezes. Alguns não poupam nada, né? E aí passa o aperto aí no final da vida deles. Mas eles têm um caminho um pouco diferente. Porque eles ganham mais do que a média das pessoas, né? Eles ganham mais do que a média das profissões. Talvez seja a única profissão, tipo, tradicional, que você chega, o que você faz? Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro. Talvez seja a única profissão em que, se você pegar 50 médicos e colocar eles numa sala, vai ter uma parcela relevante ali de médicos que ganham mais de 100 mil, 200 mil por mês. Não estou falando que a média dos médicos ganham isso, mas é relativamente comum entre os médicos pessoas ganharem renda desse tamanho. Só que o médico, ele também leva 10 anos para se formar e fazer uma especialidade, né? Então ele estuda ali, vamos dizer, 3 anos de cursinho, aí ele tem 6 anos de faculdade, já deu 9, aí ele faz 1 ou 2 residências, mais 5 anos, ele levou 14 anos para se formar. E aí ele se forma ganhando 20 pau, 30 pau, às vezes até mais, dependendo do médico. E ele consegue crescer essa renda relativamente rápido. Só que ninguém viu os 14 anos de estudo em altíssima competição, porque você está competindo com outras pessoas que querem fazer faculdade de medicina e depois com outros médicos para poder passar numa residência. Então eles jogaram uma parte do jogo longo do dinheiro de forma invisível. Porque o que você vê é, o cara recém-formado e está ganhando 20 pau, está ganhando 30 pau. O cara se formou há 5 anos e ganha 100 mil reais. Mas ele também estudou 14. E se você fez uma graduação normal, você estudou 4. Então você teria que comparar esse valor com, sei lá, uma pessoa que está há 10 anos na carreira e tem a inteligência de um médico. Não estou falando que todos os médicos são necessariamente inteligentes, mas eles, né, geralmente têm uma inteligência um pouco acima da média e tiveram o esforço de estudar e a competitividade e trabalhar as horas que o médico trabalhou. Então o médico também joga o jogo longo do dinheiro. Só que parte do jogo longo é em muito estudo de antemão, num ambiente muito competitivo, porque também não adianta você estudar história medieval por 14 anos, você não vai ganhar muito dinheiro, porque não tem muita demanda para isso e daí acaba não sendo competitivo, né? Então eles ficaram 14 anos estudando, no mínimo 11 anos estudando, num ambiente muito competitivo, e além disso, a maioria dos médicos, pelo menos no começo da carreira, trabalham 70, 80 horas por semana, né? Muitos fazem isso a carreira inteira. Então eles alongam o tempo para ganhar o dinheiro deles ali também nessa dimensão. Cada semana deles de trabalho é a semana de 2 pessoas. E ainda eles têm que poupar, né? Então, existe esse jeito de jogar o jogo longo do dinheiro também, que acho que todo mundo acha normal. A maioria das pessoas entende que o médico, ele não ficou rico rápido. Ninguém vende a medicina como uma forma de ficar rico rápido. As pessoas vendem a medicina como uma forma de ganhar bem aos 30 e 40 e 50 anos de idade. Beleza. Próximo. O startupeiro. Esse aqui já começa a ficar um pouco confuso, mas ele também joga o jogo longo do dinheiro. O startupeiro, o cara que cria uma empresa para vender ela, você vê ele na mídia, você ouve sobre ele na sua roda de amigos da seguinte forma. O cara criou uma startup, vendeu e colocou 20 milhões no bolso, 30 milhões no bolso.
50 milhões no bolso, 100 milhões no bolso, 1 bilhão no bolso. E você só vê aquela lacuna de tempo entre o período em que você ouviu falar da startup do cara, da empresa do cara, e quando ele vendeu essa empresa. Que às vezes é 3 anos, 5 anos, 7 anos. Aí você fala, pô, startup é um bom jeito de ficar rico rápido. Qual que é o problema? O problema são dois. O primeiro é, você ouviu falar da empresa do cara, mas antes disso, ele trabalhou nela por um bom tempo também. E às vezes ele tinha feito outra que deu errado, né? Muita gente que vende empresa já fez 1 ou 2 ou 3 empresas antes que deram errado e aí ele teve que recomeçar do zero e fazer isso. O segundo problema é que boa parte dos startupeiros não conseguem vender a empresa nunca. Então tem um jogo de probabilidades aí. Mas o fato é, mesmo o startupeiro, o cara que criou a empresa e ficou rico quando vendeu ela, mesmo esse cara, quando ele consegue vender a empresa, só vou pegar a parcela que consegue fazer o exit, né? Vou descartar a galera que não conseguiu, vou tirar esse jogo de probabilidades aqui desse vídeo. Mesmo esse cara, geralmente ele ficou uns 10 a 15 anos trabalhando sob pressão, sob risco, muitas horas, porque esse cara também não trabalha pouco, ele deve trabalhar no mínimo 60 horas por semana, pelo menos até a startup dar certo. Tem alguns que eu conheço que a startup já está em voo de cruzeiro e que eles trabalham menos. Mas enfim, ele levou no mínimo 10, 15 anos para ficar rico rápido também. E aí você fala, pô Bruno, mas é menos tempo que os outros, é menos tempo que o poupador, é menos tempo que o médico. É verdade, tem a questão das probabilidades, nem todo mundo vai conseguir, mas também é 15 anos, cara. É no mínimo 10 anos. E quando você ouve um discurso de ficar rico rápido pela internet, ou de influenciadores da internet, ninguém está pensando em 10 anos. As pessoas estão pensando em 2 anos, 3 anos, 6 meses, né? E mesmo por startupeiro, é 10 anos. E aí você fala, pô Bruno, beleza, mas esse cara ele também ganhava um salário enquanto ele trabalhava na empresa. É verdade. Só que o salário desses caras geralmente não é muito alto. Não é baixíssimo, mas não é um salário que eles guardam muito dinheiro. Alguns não guardam nada. Talvez a maioria não guarde nada, porque ele está contando com a venda da empresa para construir o patrimônio dele. Beleza. O próximo caso que eu quero falar aqui é o criador de conteúdo. Esse aqui, o jogo do dinheiro é mais escondido ainda. O jogo longo do dinheiro é mais escondido ainda. Porque o que você vê? Você vê o cara do nada explodiu nas redes sociais, certo? Vou pegar um exemplo aqui. Rodrigo Góes, o cara do Fake Nery. Do nada o cara explodiu nas redes sociais e ganhou muita grana. E aí ele começou a ganhar, não sei quanto o Rodrigo Góes ganha, mas tem cara que ganha 500 mil por mês, 1 milhão por mês, 5 milhões por mês. Existem essas pessoas. Qual que é a questão aqui? A maioria dessas pessoas, não todas, elas também ficaram 5, 10 anos criando conteúdo até dar certo do dia para a noite. Ainda tem a questão do risco, muitos tentam e não conseguem, acho que todo mundo sabe disso. Alguns criavam conteúdo em outro nicho, e aí mudaram de nicho e deram certo do dia para a noite. Mas eles ainda assim colocaram o trabalho ali, desenvolveram a habilidade, aprenderam o que precisa para dar certo naquele tipo de trabalho, naquele tipo de carreira. O Rodrigo Góes, especificamente, ele foi muito mais rápido que isso. Você pode colocar esse cara na categoria sorte. E existe. Só que é sorte. E não é sorte no sentido de vou girar a roleta da loteria e ver se caem os meus números. É sorte no sentido de ele já tinha, ao longo da vida toda dele, desenvolvido a personalidade, a habilidade de comunicação, os trejeitos dele, o carisma dele que fizeram ele ter sucesso na internet. Ele não sabia disso conforme ele fazia isso. Mas é um cara que, de certa forma, ele trabalhou a vida inteira para isso, provavelmente. Existe também o cara que do nada explode, ganha muito dinheiro, gasta tudo em mansão e Porsche, 2 anos depois ele sai do hype, e aí ele passa a ganhar nada de dinheiro e ele tá com o custo de vida alto e eventualmente ele vende o Porsche, vende a casa dele, que às vezes ele nem pagou inteira, e ele tem que voltar a, vamos dizer, ser um cidadão civil normal. Esse cara é mais comum que você imagina, cara. Se você pegar a galera que ganhou muita grana com criação de conteúdo, com marketing digital em 2020, eu acho que a maioria das pessoas tá numa situação pior hoje do que estava na época. Muito pior às vezes. Ou seja, mesmo que você dê sorte
de ganhar dinheiro rápido, você tem que jogar o jogo longo do dinheiro. Você tem que guardar. Eu tava vendo até um vídeo do Ícaro de Carvalho outro dia, cara, que ele tava falando. Ele falou que falou com o cara do Café com Teu Pai, que tá no hype agora. Ele falou que falou pra esse cara que... Cara, você tá no hype agora. Talvez daqui 2 anos ninguém mais ligue pro seu conteúdo, ninguém mais saiba quem você é. Então pega a grana que você tá ganhando, põe no bolso, põe em investimento, investe. Não conte com o sucesso eterno. Só que a maioria das pessoas, obviamente, não faz isso. Então, assim, você pode ganhar muito dinheiro num espaço comprimido da sua vida, 2, 3 anos. Existem essas pessoas. Existem, inclusive, as pessoas que fizeram isso sem os 10 anos de treino antes. Só que aí você tem que jogar o jogo longo do dinheiro no sentido de eu não vou contar com esse dinheiro vindo pro resto da vida, porque tudo que sobe rápido pode descer rápido também. Geralmente as coisas que são construídas mais devagarzinho, com mais base por trás, elas tendem a cair mais devagar também, né? Mas, mesmo essas pessoas, elas têm que jogar o jogo longo do dinheiro, senão elas vão ter um período curto de riqueza aparente e depois elas voltam a não ser pessoas ricas. No sentido de não conseguirem manter o padrão de vida que elas estão acostumadas e que elas gostam e que elas desejam sem precisar trabalhar. E aí eu tenho o último caso aqui, que vai te surpreender, que é o caso do bitcoinheiro. É o caso do cara que ficou rico com Bitcoin. E aí você fala, porra, Bruno, esse cara ganhou dinheiro rápido, esse cara não precisou jogar o jogo longo do dinheiro, né? E eu discordo, porque se você for nas comunidades, nos núcleos, nos grupos de pessoas que mexem com criptomoedas há muito tempo, esses caras geralmente compraram Bitcoin de 2013 para trás. Alguns compraram ali em 2015. Estou falando dos caras que ficaram ricos mesmo com Bitcoin, com criptomoedas. Porque quem comprou em 2017, 2018, pode até ter ficado rico, mas esse cara já colocou muita grana para conseguir ficar rico, entendeu? De verdade, comprando nessa época. Então o cara que ficou rico com criptomoedas, exclusivamente com criptomoedas, ele comprou em 2013, vamos dizer. Agora, o que é interessante? A maioria das pessoas que compraram em 2013 venderam em 2017 ou em 2020. E alguns poucos, que são talvez o que você ouve falar, eles ou perderam a carteira. Tem uma galera que perdeu a carteira, né? Comprou em 2011 e perdeu porque não dava valor àquilo. As poucas pessoas que seguraram Bitcoin, criptomoedas, por 10, 12 anos, são pessoas que compraram lá em 2012, em 2013, talvez em 2015, e falaram, cara, isso aqui é um tesouro, eu não posso vender, eu não posso perder o acesso às minhas chaves, né? E eu vou guardar isso pro resto da vida. E aí são esses os casos. Agora, esse cara, obviamente, ele teve sorte, que ele pôs dinheiro na época e o investimento veio. Só que a grande maioria vendeu antes. Às vezes comprou por 1.000, vendeu por 3.000. Comprou por 1.000, vendeu por 10.000. Não ficou rico. Fez um bom investimento, mas não ficou rico. O cara que ficou rico, até mesmo com criptomoedas, quase sempre é um cara que jogou o jogo longo do dinheiro. Então, assim, qual que é a reflexão desse vídeo, cara? Se você quer ficar rico, é no mínimo 10 anos. Se você quer ficar rico em 10 anos, você vai ter uma porcentagem de chance de não ficar rico. Por exemplo, criação de conteúdo, empreendedorismo, investimentos ousados, né? Se você quer ficar rico de forma segura, que nem um médico ou que nem um poupador, um trabalhador normal que poupa uma parcela da renda, isso vai te levar pelo menos 30 anos. Essa é meio que a regra que eu achei. Se você quer ficar rico de forma segura, 30 anos pelo menos, fazendo muitos sacrifícios. Se você quer ficar rico de forma com risco, 10 anos. E muito sacrifício também. Se você quer seguir o caminho do empreendedorismo, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz sobre como ter uma ideia milionária de negócios. Eu ensino as 5 partes de uma ideia de negócio e você pode montar o seu modelo de negócio usando o modelo que eu ensino nesse vídeo aqui. Te vejo lá.